Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Luísa, sou professora aqui do Dedicação Delta e hoje nós vamos estudar juntos uma jurisprudência que eu selecionei ela para a gente estudar porque eu achei uma boa revisão sobre prisão preventiva e medidas cautelares daquilo que realmente cai em prova, principalmente aí para delegado de polícia. São dispositivos que a gente tem que ter em mente muito sedimentado, algumas alterações ali que vieram com o pacote anticrime que mudaram a sistemática da prisão preventiva, né? A questão de alguns requisitos que foram inseridos. Então, lendo essa jurisprudência riquíssima em informações, a gente vai conseguir fazer uma boa revisão e com certeza ela vai estar, né, nas provas futuras, porque é uma matéria imprescindível da gente saber em provas policiais, tá? Então, essa jurisprudência do STJ, ela foi publicada no informativo 822, é da quinta turma, e fala o seguinte: concedida a liberdade provisória mediante imposição de cautelares diversas à prisão, é lícita a segregação superveniente, desde que observado o comando do artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. O que isso aqui quer dizer? E é o que a gente vai ver agora. Mas, basicamente, se num primeiro momento não foi decretada a prisão preventiva do indivíduo e nessa decisão, ao invés de você, né, do juiz, no caso, decretar a prisão preventiva, ele decretar medidas cautelares diversas da prisão, nada impede que posteriormente essa prisão ela venha a ser deferida. E a gente vai entender os motivos e como isso ocorre. Então, a gente vai só puxar ali o que estava na ementa, o artigo 312, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que fala sobre a prisão preventiva. Então, no caput do artigo 312, a gente tem aqueles requisitos que já conhecemos da prisão preventiva, e no parágrafo 2º, inserido ali pelo pacote anticrime, dispõe o seguinte: a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, isso aqui foi inserido com o pacote anticrime em 2019 e é uma mudança, né, um requisito a mais que, para que a prisão seja decretada, né, tem que ter essa existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem ali que aquela segregação ela é precisa, né, é necessária. E esse princípio ele foi chamado de princípio da contemporaneidade pela doutrina, e isso pode cair em prova esse nome como um requisito da prisão preventiva. A prisão preventiva, né, a prisão, no modo geral, hoje no nosso ordenamento, ela é a última ratio, ela é a última esfera. Quando as outras medidas falharem, a prisão ela será aplicada, ela não é a regra. E é por isso que tem essas questões, né, esses requisitos mais limitadores aplicados aí à prisão preventiva. E puxando um outro ponto que tem relação com isso, como eu falei, o parágrafo 6º do artigo 282, né, o artigo 282 em si, ele fala dos requisitos para aplicar uma medida cautelar, e a gente sabe que uma prisão preventiva, ela é uma medida cautelar de natureza pessoal, então ela é uma das formas de medidas cautelares, né, uma das espécies, e o parágrafo 6º ele fala que a prisão, ela só vai ser determinada quando não for cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, sendo aí a última ratio, né, a prisão preventiva ela só vai aparecer quando as outras medidas diversas da prisão elas falharem, elas não forem suficientes para conter o crime, o criminoso. E aí o parágrafo 6º ele fala justamente isso, né? A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o artigo 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto de forma individualizada. Então, hoje, para ter uma prisão preventiva, né, tem que ser muito bem fundamentado, porque o artigo 319 ele tem um rol de medidas cautelares ali, diversas da prisão, que pode ser aplicado, né? Então, tem várias, uma diversa da outra, que pode ser aplicada ao caso, e se nenhuma funcionar, isso tem que ser fundamentado para decretar a prisão preventiva. Passando aqui, então, para a nossa decisão, a gente vai ver os elementos que compõem essa decisão e vai ser, e o que a gente viu antes vai ser melhor visto aqui nessa decisão. Então, hoje, o ordenamento jurídico vigente, em atenção ao princípio da presunção de inocência, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculo libertatis, sendo possível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, que são os requisitos lá do artigo 312 que a gente deu uma olhadinha. Então, tem que ter o risco. Eu vou até botar aqui para a gente olhar os requisitos, que esse artigo a gente tem que ter decorado. Então, tem que ter a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além daqueles outros requisitos, né, que é a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Mas tem que ter esses requisitos ali e é isso que vai definir se também se a prisão ela vai ser deferida ou não. Então, aqui tem até um julgado anterior que fala que para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Então, as medidas cautelares, normalmente são medidas que exigem essa prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Isso vai estar presente também para a aplicação de outras medidas. E aí, nos termos do artigo 282, parágrafo 5º, o CPP ele traz que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. E aí, por que esse artigo aparece aqui? A decretação da prisão preventiva, ela não ocorre somente quando o acusado ali, aquele que está sob a cautela das medidas ali, aquele que está sofrendo as medidas, quando ele descumpre alguma medida, porque realmente isso pode acontecer. Descumprida alguma medida e ela não puder ser substituída por outra, ou o magistrado entender que é necessária a prisão preventiva pelo descumprimento, ela pode ocorrer, desde que fundamentada. Ocorre que não é o único caso. Se mudarem as circunstâncias fáticas, se novos fatos ingressarem ali na esfera de conhecimento do magistrado e a vítima, por exemplo, ou a testemunha, demonstrar que está sendo coagida, pelo acusado, está perseguindo uma testemunha, então entra lá no 312, que é para garantir ali a instrução criminal, pode ser decretada a medida da prisão preventiva, ainda que o acusado ele não tenha violado aquela medida cautelar, digamos, de monitoração eletrônica, Às vezes ele falou por telefone, ele não violou a medida, mas mesmo assim é um fato novo, contemporâneo, que pode possibilitar a prisão preventiva. Quero que vocês entendam isso, porque é o cerne aqui desse julgado. Tem que analisar o princípio da contemporaneidade junto com essa cláusula que a gente vai ler agora. Vou passar para o próximo parágrafo para a gente entender um pouquinho. De fato, o permanente escrutínio exercido pelo magistrado é nota típica das medidas cautelares. Então, o permanente escrutínio quer dizer que ele está sempre analisando ali aquela medida, se ela é necessária, se ela precisa ser substituída por outra. Então, é algo que, como ele vai falar aqui, não preclui. Então, não há preclusão daquela medida. Então, eu decreto aquela medida e ela fica vigente e não muda. Não, ela é alterável, dependendo das circunstâncias fáticas que estão permeando aquele fato criminoso, aquele pós-fato, melhor dizendo. Então, esse escrutínio é a nota típica das medidas cautelares, sejam elas diversas da prisão, seja ela segregativa. Então, vai ter essa revisão tanto nas medidas diversas da prisão quanto na prisão preventiva. A se permitir afirmar que a decisão que decreta a prisão cautelar é uma decisão tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para revogação ou quando cessada ali a causa que justificou, quer para substituição por medida menos gravosa. O que é essa cláusula rebus sic stantibus? Ela quer dizer que se alterados os fatos, se aparecerem fatos novos, ali, como esse caso que eu comentei da perseguição a uma testemunha, é possível, sim, que se alterem essas medidas. A cláusula rebus sic stantibus, ela basicamente diz que as coisas se mantêm inertes enquanto a situação fática não mudar. Mas se a situação fática mudar, se novos fatos vierem a serem noticiados, essa cláusula ela pode ser mudada. Essa cláusula rebus sic stantibus, esse termo também já apareceu em algumas decisões referentes a medidas protetivas de urgência, que é basicamente isso. Às vezes uma medida não está sendo eficaz, se substitui por outra.
A ameaça cessou, você revoga. A ameaça voltou, você novamente decreta a medida protetiva. Então, já apareceram em outras decisões, é importante ficar atento quanto a esse termo, tá? E aqui ele fala justamente isso, né? Não há que falar, portanto, em preclusão do comando que decidiu pelo cabimento das medidas cautelares, em vez da prisão preventiva, porque não tem essa imutabilidade. Se tiverem novas circunstâncias, vai sim poder ser deferida a prisão preventiva. Aqui ele fala da contemporaneidade, que a gente bem estudou, então o novo decreto segregatório deve, portanto, indicar a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem o recurso a mais drástica das cautelares, é o que a gente falou. Está tendo um fato novo que está ameaçando ali a aplicação da lei penal, a instrução criminal, a ordem pública, a ordem econômica, você vai fundamentar e vai colocar ali que é necessário prisão preventiva porque as outras medidas não estão sendo suficientes. E por fim, esse que é o ponto importante que eu tinha comentado até um pouquinho antes, não há vedação a tal tipo de decisão ou restrição jurídico-material que imponha que só ocorra se houver violação das medidas cautelares. Há a exigência de que se aponte, motivado e fundamentadamente, elementos que indiquem receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Então, eu preciso que vocês tenham em mente muito bem que não é só o descumprimento das medidas cautelares que vai ensejar ali a decretação da prisão preventiva. E sim, se novos fatos ali demonstrarem que é necessário imediato cumprimento de uma segregação cautelar como uma preventiva, porque estão ocorrendo fatos que estão colocando em risco tanto as pessoas ali da persecução penal quanto a própria persecução penal, é possível sim que se decrete a prisão preventiva. Eu acredito que essa decisão aqui é uma ótima revisão para esses assuntos e como dica final eu trago a leitura dos artigos 311 a 313 que fala da prisão preventiva, dos requisitos, tem que saber. Ali os seguintes também até o 316 que fala muito da preventiva. O artigo 319 que traz o rol ali das medidas cautelares diversas da prisão, a gente tem que saber, e o 282, que são as medidas cautelares, né, os requisitos das medidas cautelares, mas que nos parágrafos versa também sobre a prisão preventiva, ali, como a gente viu o parágrafo 6º, por exemplo, então a gente tem que saber. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, leiam essa decisão, esse informativo que ele está bem rico, e até a próxima aula, bons estudos, e até já!